Pergunta do Alessandro Magno. Como você mapeia esse público? Então, você vai fazer vários webinars. Qual dica que você dá ali para descobrir? Ó, tenho dificuldades em mapear a persona da maneira Boa pergunta, excelente validada sem pergunta. ficar machismo. Excelente pergunta. Você tem que fazer. É uma balança. Que balança é essa? Por exemplo, vou trazer um exemplo que fica bem claro para você entender. Do de licitações. A gente viu que os dois melhores públicos era advogado e bacharel, porque já tinha familiaridade com o mercado. E o bacharel a gente via que era o melhor de todos, porque eles queriam advogar, mas não podiam advogar porque não tinham AB. Então os caras tinham uma dor muito forte, rodando Uber e tudo mais. A gente rodou primeiro para eles. Só que teve um ponto. O ROI do bacharel não foi tão bom para um ticket de 997 acima disso, porque ele não tinha poder aquisitivo. O advogado não tem uma dor tão grande assim, mas o ROI foi 3 vezes maior por causa do poder aquisitivo. Então é uma balança entre poder aquisitivo e necessidade do público, daquele seu produto. E quer dizer que o bacharel não deu resultado? Pô, deu. Chora até hoje, dá ROI. Só que não deu ROI tanto quanto advogado. Então a gente faz essa estratificação para ser o mais lucrativo a operação mais rapidamente. Mas isso não quer dizer que os outros públicos vão ser ruins. E como que a gente faz isso normalmente? A gente faz um estudo através de estudo de percepção de mercado para poder verificar qual é o nível de consciência daquele público em relação ao teu produto. Se ele tiver um nível de consciência mais alto em relação à solução, é um público bom. Se for em relação ao produto, talvez nem tanto, porque ele já é um cara que já busca muita, já tem. Se teu produto não tiver tanto diferencial, ele vai ser um cara que vai ser muito. É o cara que pesquisa no Google, por exemplo, o produto. Então vai ser um cara que trabalha muito características, benefícios do teu produto. Então você tem que ter um diferencial muito grande, falando de software, de tecnologia principalmente. Então, eu sempre gosto mais de trabalhar aquele cara que já está com um nível de consciência da solução, que precisa resolver o problema, mas não tem um nível de solução tão claro em relação ao produto. E você faz isso como? Tem a ferramenta do YouTube, você coloca lá mais ou menos uma informação, por exemplo, vou te dar um exemplo. Como captar cliente para nutricionista. E aí você vai ver lá os comentários do nutricionista. Esses comentários ali é uma informação riquíssima que é a percepção deles. Então você vai saber ali por que eles não fazem ainda, qual o problema que eles enfrentam. Então isso você vai nutrindo informação. Aí tem o Uber Suggest do Ney Patel, que você consegue agregar e fazer ali a busca de palavras-chave. Então assim, tem uma série de ferramentas que a gente auxilia, só que o que eu posso te dizer é que não tem uma fórmula pronta para isso. A gente criou vários métodos, né, para fazer isso, mas para escolha específica do público não tem uma fórmula pronta. Agora, para fazer o estudo desse público escolheu, a gente tem duas ferramentas muito precisas, que é o Avatar Sniper e a Jornada do Avatar, para trazer muita clareza em todo o processo. Mas isso aí depende muito do brainstorm. É uma confusão inicialmente ali, você trabalhar um brainstorm que vai gerar essa confusão e depois você fazer uma boa estratificação. Então não tem muito segredo. E você não tem que ficar muito em dúvida, vou ser o mais assertivo. A gente não foi lá no caso de licitações. Começamos com bacharel. Mas quer dizer que não deu lucro, mas depois a gente foi para advogado. O mais importante é você começar o quanto antes. Porque o quanto antes você demora para começar, vai ter um cara rodando o webinar, no mesmo segmento que você, no mesmo produto que você, captando seu cliente. A dica use a estatística a seu favor. Aumente as chances de que você acerte. Por exemplo, quem tem mais chance de acertar um cardume? Quem joga a varinha uma vez ou quem vai testando vários lugares ou várias varinhas ao mesmo tempo? Não, show de bola. Muito arrasta para cima. Ó, a Milka, umas três pessoas perguntaram a mesma coisa aí para você responder. Tem como fazer sem especialista? O web, como assim? Especifica mais o ponto. Igual VSL, sem um especialista, sem ter uma pessoa apresentando. Dá para fazer. Agora sim, vai depender do ticket que você vai vendendo lá no web, né? Eu faria com ticket de 297, 497, 397, entendeu? Um ticket mais baixo ali. Ele vai se aproximar muito mais do VSL do que especificamente, né? Sim, sim. É possível, Milka, que as coisas estão avançando tanto na inteligência artificial que já os robozinhos lá, como que eu posso chamar? Os avatares, eles vão estar tão dinâmicos que, cara, vai ser interessante você assistir uma apresentação que não seja um negócio robotizado, sabe? Então, quando isso acontecer, que eu não acho que vai demorar muito, que vai chegar a um nível ser interessante, aí vai ser mais tranquilo de fazer.
mas por enquanto esse tipo de modelo ele faz mais sentido para a criação de autoridade mesmo. Exatamente. E aí o que acontece? O webinar ele vai ser cada vez mais relevante nesse sentido, porque a inteligência artificial ela tem uma limitação, né? Com essa conexão humana de você estar falando aí com outra pessoa. Então, assim, ela é muito limitada ainda hoje nesse sentido. E quando você traz uma comunicação de webinar para vender o mesmo produto que as pessoas vendem em VSL, você traz uma diferenciação de mercado muito grande. Potencial de autoridade, de conexão com o público, entendeu? Então isso faz muita diferença. Boa. Ó, a Diana tinha perguntado. Para mim, a dor maior em usar o webinar, assim como no lançamento, é conseguir treinar o especialista passo a passo para converter no final. Como que você lida com isso? Excelente pergunta. Essa pergunta aí foi uma das melhores que eu vi até agora. Eu não com isso, Diana, só para te falar. O webinar é o mais simples, porque o webinar você vai criar um PowerPoint, o webinar se trata de você, não é o que o cara vai ficar ali falando, né? O lançamento depende muito da capacidade de retórica do apresentador, a capacidade de comunicação, dele saber conduzir. O webinar não. Ele tem que estudar o PowerPoint para poder apresentar, e ele vai estar os pontos centrais ali da apresentação. E o webinar, o que você vai fazer? Você não vai colocar as suas ideias lá, você vai colocar as ideias dele de forma estruturada. E ele domina o assunto, pô. Então, esse é o ponto. Não é você criar a ideia para o especialista, é você estruturar ideias dele de forma organizada. Eu converso com os caras têm... E aí que tá, você tem que pegar bons especialistas. O cara que tem domínio daquilo que ele está ensinando. Porque você vai conseguir extrair daquele cara a essência do método dele e criar um processo de diferenciação, que é a construção do script. E aí que você tem que gastar muito tempo em construir o script e depois transformar isso em uma apresentação. Mas sempre com a participação do especialista para você extrair dele a essência. Boa. Vamos escolher mais umas 3 só, né? Para a gente dar uma Vamos lá, pode mandar pergunta aí. Ó, a Palma mandou aqui o lead que vai assistir o webinário, tem a noção que é uma apresentação gravada ou ela tem a ideia de que é ao vivo? A palavra ideia aí, importante para a metodologia do Eduardo. Ó, só lembrando, pessoal, uma coisa, tá? Um conceito importante. Você tem webinários gravados, você tem webinários ao vivo e você tem webinários híbridos. Gravado é o que o Eduardo gosta mais, o Breno Blend, etc. Híbrido é quando o cara chega assim, só a introdução, né? Fala, pessoal, aqui sou o Eduardo Luz. Hoje é dia 27 de abril. Estamos numa quinta-feira, 9h51 da noite. Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui. Ó, Ivan Brandão mandou, Luiz Gustavo mandou, tal, ele tá ao vivo, né? Então, vamos lá. Vocês já entraram, se tem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Deixa eu pôr o PowerPoint aqui. Aí começa. Então, tem alguns players americanos que fazem um modelo híbrido e tem um modelo totalmente ao vivo, que é, por exemplo, o que o Russell indica fazer. Mas tem que ter saco, né? Semanalmente, pelo menos umas 20 vezes, até se atingir alguns benchmarks ali de conversão, né? Pessoal que já assistiu aí o treinamento que eu dei sobre isso lá dentro do Marketing Brasil vai saber mais detalhes. Mas aí você consegue depois deixar gravado e tal. Mas sem sombra de dúvidas, de todos esses, o que dá menos trabalho é o que o Eduardo está falando, né? Porque você faz bem uma vez e aí depois... Exatamente. E uma forma de você acelerar esse processo de masterização do webinar, porque assim, a gente trabalha uma comunicação muito precisa. É por isso que chama sniper, né? Porque é bem direta, bem na veia. E a chance de ter erro é menor. É você plugar ali uma sessão para você ter uma percepção aprofundada do seu público, né? Essa é uma forma de você acelerar. O primeiro webinar você consegue plugar ali uma sessão para vender o produto e ali você vê a percepção daquela pessoa, daquilo que ela está falando, daquilo que qual foi a percepção dela da apresentação, qual foi a proposta que ela enxergou no seu produto, e aí você consegue melhorar os próximos, né? E você consegue entender isso de uma pessoa. E isso aí é muito melhor do que você só olhar a pesquisa isoladamente. Boa, olha o comentário do Vinícius Guimarães aqui. Estamos na live 87. Espero que você tenha assistido todas, hein? Senão você vai ter que assistir todas aí. Esse cara foi o melhor até hoje. Deitou, tá vendo? Ó. Show de bola. Pessoal, aqui, ó. Você nunca vai saber se esse Vinícius Guimarães existe ou se é gravado e é um comentário que ele... que foi inserido, né? Ê, Vinícius. Ó, o pessoal tá perguntando muito. Vamos ver como que você explicaria. Qual que são as diferenças de uma VSL para um webinário? São várias. Primeiro, no modelo de apresentação é diferente, o processo de apresentação é diferente. O VSL você vai trabalhar muito
a dor, o desejo do cara explorar. E na VSL você não precisa construir autoridade. Por isso que eles usam só texto e uma narração falando. Aquele vídeo ali, como é que eu posso dizer? É um vídeo que você vai ficar ali hipnotizado ali ao longo do tempo. E o webinar é muito mais uma construção de autoridade, né? Para o cara entender que você tem domínio daquele conteúdo que você está apresentando, para ele ver você como uma referência naquilo que você está ensinando. E, além disso, é o ambiente que é utilizado o webinar. Então, a VSL, por exemplo, você usa uma página, o webinar você usa uma apresentação como se fosse ao vivo. Então, tem várias diferenças aí no processo. Mas as principais delas são o ambiente que você apresenta o webinar e a VSL e o processo de apresentação. É totalmente diferente. Boa. Ó, isso aqui tá virando tendência lá, eu já vi alguns players americanos usando isso, e ele perguntou se você já testou a entrevista do especialista. Então, 2 pessoas simulando, por exemplo, um podcast, uma entrevista, como um webinar. Você já testou ou ainda não? Ó, isso a gente já testa, mas como replay, né? Como webinário principal, para público novo, acaba não... A gente testou, mas não deu muito bom. Ele pode tender a funcionar mais em um replay, né? Em um formato diferente. Boa. Por exemplo, fazer no próprio YouTube, por exemplo, pegar a lista que você gerou do webinar e levar para o seu YouTube. Porque uma das coisas que eu não trabalhei bem, foi uma coisa que eu escolhi não focar, foi redes sociais. Porque, por exemplo, só no mercado imobiliário a gente tem mais de 50 mil leads. Nome, e-mail e WhatsApp. Que a gente prospectou para os webinars. Mais de 400 grupos de WhatsApp. E foi uma coisa que eu não escolhi, foi trabalhar rede social. Mas eu sei o valor disso, entendeu? De um cara que tem uma boa equipe estruturada para trabalhar conteúdo ali, rede social, porque você potencializa, por exemplo, aqui o YouTube, a gente está agora, um conteúdo que vai poder ser visto por milhares e milhares de pessoas agora e no futuro. Então, o ideal é você trabalhar as estratégias de forma híbrida. Né? O webinar como ponto de entrada para colocar dinheiro no teu bolso, mas a audiência que você traz com ele, você pode reaproveitar ela com outros objetivos, seja para uma entrevista no YouTube, seja para um conteúdo no Instagram que você manda às pessoas, então... Boa. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó, puff. Você vai agora, aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.